A Revolução Federalista foi uma guerra civil que ocorreu no sul do Brasil, após a proclamação da República entre pica-paus, que seriam soldados assemelhantes aos pássaros da região, e chimanos, ou lençóis brancos, tendo como líder Júlio Castilhos, e maragatos, ou lençóis vermelhos, com o líder Gaspar Silveira Martins. Foi um conflito de caráter político do Rio Grande do Sul entre 1893 e 1895, que gerou uma grande revolta armada que durou de 1893 a agosto de 1895 e foi vencida pelos seguidores de Júlio Castilhos. Nos últimos anos do Império, surgiram na região três lideranças políticas antagônicas: o liberal Assis Brasil, o conservador Pinheiro Machado e o positivista Júlio Prates de Castilho. Os três reuniram para fundar o Partido Republicano Rio-Grandense, que fazia oposição ao Partido Federalista do Rio Grande do Sul, fundado e liderado pelo liberal monarquista Gaspar Silveira Martins. Em 1889, com a proclamação da República, essas correntes entraram em conflito. Após Júlio de Castilho ser eleito, as desavenças iniciaram, com a concentração de tropas sob o comando de Maragato João Nunes da Silva Tavares. No Uruguai, eficientemente, os maragatos dominaram a fronteira, exigindo a deposição de Júlio de Castilhos, que havia sido eleito presidente do estado pelo voto direto. Havia também o desejo de plebiscito, onde o povo deveria escolher o sistema de governo. A revolta também atingiu o Paraná e Santa Catarina, ocorrida pela insatisfação dos federalistas. Com o predomínio de Júlio de Castilhos, presidente do Rio Grande do Sul, os federalistas eram também contrariados à política implantada pelo governo federal após a proclamação da República e exigiam revisão da Constituição. Em fevereiro de 1893, queria derrubar o governo de Júlio de Castilhos. Floriano Peixoto, presidente do Brasil na época, se colocou ao lado do governo gaúcho, e o conflito acabou sendo nacional e ameaçando a estabilidade do governo rio-grandense e o regime republicano em todo o país, pois opositores de Floriano passaram a defender o movimento federalista do Rio Grande do Sul. Federalistas que tiveram vitórias no governo do movimento e líder Gumecindo Saraiva. Avançaram sobre Santa Catarina. Em janeiro de 1894, os federalistas se uniram aos participantes da revolta armada. Entraram no Paraná e tomaram a cidade de Curitiba, e no final do mesmo ano, o movimento perdeu a força. Foram estrategicamente organizados em três divisões, chamadas de legalistas: a do norte, a da capital e a do centro. Além dessas, foi convocada a Polícia Estadual para enfrentar o inimigo. A primeira vitória dos Maragatos foi em maio de 1893. Neste combate, ao lado dos pica-paus legalizados participou o senador Pinheiro Machado, que tinha deixado na sua cadeira do Senado Federal para organizar a divisão do Norte. Gumercindo Saraiva e sua tropa dirigiram para Dom Pedrito de lá e iniciaram uma série de ataques relâmpagos contra vários pontos do estado, destabilizando posições conquistadas pelos republicanos. Em seguida, rumaram ao norte, avançando em novembro sobre Santa Catarina e chegando ao Paraná, sendo detidos na cidade de Lapa. Nessa ocasião, o coronel Carneiro morreu, sem entregar suas posições ao inimigo, no episódio que ficou conhecido como o Cerco da Lapa. Obstinada a resistência oposta às tropas federalistas na cidade de Lapa, Paraná, pelo coronel Carneiro, frustrou pretensões rebeldes de chegarem à capital da República.
O almirante Custódio de Melo, que chefiara a revolta da Armada contra Floriano Peixoto, uniu-se aos federalistas e ocupou a atual Florianópolis. De lá chegou a Curitiba ao encontro de Gumersindo e Saraiva. A resistência da Lapa impediu o avanço da Revolução. Gumersindo, impossibilitado de avançar, bateu em retirada para o Rio Grande do Sul. Ao longo da Revolução, os Maragatos tiveram apoio constante da província de Corrientes, na Argentina, e também no Uruguai, o que lhes permitiu contrabandear armamento através da fronteira e praticar incursões táticas em território estrangeiro, a fim de fugir de perseguições e refugiar nos países em momentos de desvantagem. A Revolução Federalista foi derrotada em 24 de junho de 1895, no combate do Campo Osório, quando o almirante Saldanha da Gama, possuidor de um contingente de 400 homens, 100 deles marinheiros, lutou até a morte contra os Pica-Paus, comandados pelo general Hipólito Ribeiro. A derrota causou grande comoção no lado federalista e acelerou o processo de paz que foi assinado no dia 23 de agosto de 1895, em Pelotas. O presidente da República era então Prudente Moraes e o emissário do governo era então